Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta com o nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos a esse momento de reflexão sobre essa obra tão importante da doutrina espírita e certamente de grande importância para as vidas de todos nós. Nós seguimos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem o título do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E agora começamos a estudar o capítulo 7 desta segunda parte. Estamos estudando sobre a volta do espírito à vida corporal. E hoje vamos nos concentrar sobre as questões que vão de 344 até a questão de número 360. O item é União da Alma e do Corpo. Bom, antes da gente começar a aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo, ou a começar o estudo, vamos fazer a nossa prece inicial. Convido a todos os queridos irmãos e irmãs nesse momento a fechar os olhos, a buscar silêncio em sua mente, a buscar serenidade no coração, respirando tranquilamente. E com muita humildade, todos nós vamos convidar o amado Mestre Jesus aqui para bem pertinho de nós, assim como aqueles espíritos que acompanham Allan Kardec na divulgação e no estudo do Espiritismo aqui na Terra, para que também estejam conosco nesse momento importante, nos ajudando a compreender o Livro dos Espíritos, nos ajudando a sedimentar em nós esses conhecimentos e nos ajudando, acima de tudo, a fortalecer o nosso espírito para que possamos orientar as nossas vidas por esses princípios divinos. Assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos comprometemos com sua tarefa de amor ao próximo, a Deus e a nós mesmos. Sendo assim, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos lembrar um pouquinho que nós iniciamos no estudo anterior esse capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, o capítulo 7 que fala sobre a volta do espírito à vida corporal. E agora nós vamos estudar, como já dissemos, a união da alma e do corpo. Anteriormente, nós vimos o prelúdio dessa volta. Era o espírito ali se preparando, pensando, escolhendo o corpo em que deveria encarnar, passando pela situação do conhecimento da sua encarnação, pelas sensações da encarnação. Era o prelúdio da volta, não é? Estamos tendo a consciência de que nada em nossas vidas acontece de forma arbitrária ou acontece ao acaso. Até mesmo o corpo que nós habitamos é o melhor corpo que nós poderíamos ter para a encarnação atual. Ele também traz aprendizados, inclusive, estamos aprendendo que o corpo foi permitido tendo em vista que um espírito o habitasse. Então, o corpo, na verdade, para nós espíritas, é a nossa primeira ferramenta de aprendizado aqui na Terra, a nossa primeira ferramenta de progresso, enquanto estamos aqui no mundo corpóreo. Devemos ter um cuidado especial para com ele e uma compreensão a respeito dele, né? Sobre as sensações que temos ao estarmos encarnados e tudo mais. Aquilo que o nosso corpo nos transmite, do modo como ele transmite, é algo único. Cada espírito tem sensações diferentes um do outro. Então, o corpo, primeiro instrumento para nós de progresso. Isso é algo muito importante para a gente. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma utilidade, principalmente o corpo em que vivemos, né? Primeiro instrumento que Deus nos deu para voltarmos aqui à vida terrena. Muito bem, então víamos esse prelúdio dessa ligação, dessa união entre alma e corpo. E agora, como o próprio título do item de hoje já nos diz, nós vamos ver a união propriamente dita
entre a alma e o corpo, como a gente pode observar aqui no nosso título, né? União da alma e do corpo. Bom, nós vamos seguir o nosso estudo da forma como nós estamos acostumados a fazer, pensando a relação entre as perguntas, pensando as temáticas que o livro vem apresentando e refletindo um pouquinho a respeito dessas temáticas, para a gente poder absorver assim melhor o conteúdo de O Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Nós, como dizíamos, né? A gente tem das questões 344 até a questão 360, e o primeiro tema que a gente vai estudar está nas duas primeiras questões aqui, 344 e 345. Aqui nós temos as primeiras informações sobre essa união entre alma e corpo. Por exemplo, o momento, vamos pensar um pouquinho sobre esse momento da união e vamos refletir um pouquinho também sobre como é essa união, se ela é definitiva ou não. Então, são essas as primeiras condições aqui, as primeiras situações, as primeiras informações que a gente tem entre união, sobre a união da alma e do corpo. Então vamos lá. Kardec pergunta em que momento, né, a alma se une ao corpo. Porque, como víamos anteriormente, tem aquele prelúdio da volta, tem aquela perturbação da volta, e agora Kardec quer saber o instante, né? O instante exato em que a matéria, chamada matéria inerte, né, ou uma matéria biológica, vamos dizer assim, em que momento essa matéria recebe a vida. Aquele corpinho que está sendo formado, um ser humano, né, um feto, que momento ele recebe a alma e não a vida, né? Melhor dizer por enquanto a alma. A gente vai entender por que daqui a pouco. Vamos lá. A união começa na concepção. Pronto, aqui, ó. Concepção, né? Na biologia, o exato momento da concepção ocorre quando, para nós seres humanos, o espermatozoide penetra o óvulo e ocorre ali a fusão de seus núcleos. Esse é o processo da fertilização, né? Marca o início, o surgimento ali de um novo organismo. Então vejam só, em que momento a alma se une ao corpo? No momento em que o espermatozoide de fato fecunda o óvulo. Quando esses dois elementos, né, espermatozoide e óvulo, fundem seus núcleos, quando eles se transformam em uma coisa só, aí então já começa a união entre alma e corpo. Por isso dizíamos, né, não vamos pensar, não quando começa a vida, mas quando começa a união de alma e corpo. Porque são duas coisas simultâneas, né? Se a gente for pensar em vida humana, para a doutrina espírita, o momento em que a alma se une ao corpo é o momento em que há fertilização. Havendo a fertilização, a gente já pode pensar que existe vida do corpo. O corpo já está vivo e pronto para receber o espírito que vai habitá-lo, né? Para receber a alma. Conceito de alma, né? Espírito encarnado, espírito unido a um corpo, como a gente já estudou aqui no Livro dos Espíritos. Então, nesse momento, uniu o espermatozoide e o óvulo, nesse mesmo momento, nesse mesmo instante, há o início da união entre alma e corpo. E ali, portanto, já existe vida, e ali, portanto, já existe essa união que está apenas começando, mas já existe. Ok? Então vamos seguir agora com a resposta. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, vejamos, né? Estamos aprendendo que existe aqui um processo para que haja união total ou definitiva entre alma e corpo. Ela começa na concepção, mas a alma só vai estar de fato unida àquele corpo quando a criança nasce.
Então, sim, já tínhamos um espírito designado para aquele corpo? Já tínhamos o espírito designado. Então ele se aproxima daquele corpo da sua mãe, né, daquela que será sua mãe. Quando há a fertilização, ele começa a se ligar, então, a esse a, aquilo que irá se transformar no feto, né? Então, é, como acontece essa ligação? Acontece por um laço fluídico. Olha que descrição, né, durante a pergunta. Que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra entre o número dos vivos e dos servos de Deus. Dos vivos aqui, né, para nós, diante de nossos olhos, né? Ele já estava no número dos vivos, portanto, quando do ato da concepção. Bom, como informação complementar aqui, é muito importante a gente perceber como acontece essa ligação. Esse laço fluídico, né, que vai se apertando e que vai ficando cada vez mais evidente, né, vai ficando cada vez mais poderoso até o instante em que a criança nasce. Então, a ligação entre espírito, entre alma e corpo é um processo que leva o tempo da gestação. Durante todo esse tempo, o espírito está em processo de ligação com o corpo. Vamos à questão de número 345 agora. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Olha só, né? Começou, não pode desfazer mais? É isso que Kardec está perguntando. O processo é irreversível? Ou durante essa primeira fase? Que primeira fase seria essa a qual Kardec se refere? Essa primeira fase é justamente a fase da gestação, a fase da vida intrauterina, né? A fase em que o feto está no ventre da mãe. Ou durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar aquele corpo que lhe está destinado. Então Kardec está perguntando, olha, desde o comecinho ali já é definitivo, não tem mais volta, ou não? Ou esse processo pode ser interrompido? Então vejam só, né? Os primeiros passos aqui, como acontece, né? A união de alma e corpo. É definitiva a união, mas cuidado com essa resposta, porque ela traz duas circunstâncias diferentes. E quando eles dizem aqui é definitiva a união, ele está se referindo, esses espíritos superiores que respondem aqui, estão se referindo, perdão, à primeira circunstância que é a seguinte, no grifo aqui, ó. É definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, nesse primeiro sentido, essa união é definitiva. Um espírito já começou o seu processo de aproximação, de ligação, de união com aquele corpo, outro espírito não pode mais tomar o seu lugar. Isso não acontece. Não há como isso acontecer, né? No entanto, olha só a segunda situação. Como os laços que ao corpo prendem o espírito ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. Então, é, em que caso, né? Se o espírito escolhe recuar diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, a criança não nasce, né? Bom, então, essa união é definitiva ou não? Ela é definitiva no sentido de que um determinado espírito vá habitar aquele corpo. Mas ela não é definitiva no seguinte sentido: uma vez que ela começou, ela não pode ser mais interrompida. Não, ela pode ser interrompida. Então, ela é definitiva no que diz respeito ao espírito que vai habitar aquele corpo. Mas ela não é definitiva até que a criança nasça. Dali por diante já são circunstâncias do mundo terreno, né? A criança nasceu, essa união já é definitiva. O espírito não tem mais como, por suas próprias forças, depois do nascimento, deixar aquele corpo. Então, é por aí que a gente começa a entender, né, esse processo da gestação, esse processo de como começa a união
da alma e do corpo. Princípios importantes aqui nessas duas perguntas, né? Para nós espíritas, com informações do plano espiritual, a união entre alma e corpo começa, então, só relembrando, no momento da concepção, no momento da união entre espermatozoide e óvulo. Essa, esse momento da união, né, esse processo da união que se dá até o momento em que a criança nasce, pode ser interrompido pelo espírito se ele recuar, né? Se ele se acovardar diante da prova, se ele decidir que não quer mais. Isso pode acontecer. Então vamos em frente agora, das questões 346 até a questão 350, nós vamos estudar um pouquinho sobre as circunstâncias de encarnações que falham durante esse processo de gestação. Vamos lá, as uniões que falham, né, entre alma e corpo. Como isso ocorre e quais as consequências, né, para o espírito, para o corpo e assim por diante, né, para todos os envolvidos. Vamos lá. 346, olha aqui, ó. O que faz o espírito se o corpo em que ele encarnar não vinga, né? Se o corpo morre antes de nascer, como é que fica o espírito quando a gestação não chega ao seu final? O que ele faz? Ele escolhe outro corpo. Nada lhe acontece em um aborto natural. Ele escolhe outro corpo, né, para reencarnar. Lembrando sempre, né, princípios gerais abordados em O Livro dos Espíritos. Claro que a gente pode ter situações em que esse escolhe outro corpo esteja ainda sendo situações em que essa capacidade de escolher, é isso que eu queria dizer, esteja sendo orientada, né? Esteja sendo dirigida, como a gente já viu anteriormente, né? Já vimos no estudo anterior. Bom, mas para que serve isso? Pergunta Kardec na questão 346A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? E os espíritos preferem dirigir a pergunta, a resposta, melhor dizendo, no seguinte sentido, não no sentido da utilidade, mas no sentido do porquê acontecem esses abortos, né? Essas mortes prematuras. Elas acontecem por imperfeições da matéria. Então, alguma coisa no organismo da mãe, alguma imperfeição em relação a essa união, né, espermatozoide e óvulo, aquele corpinho que estava sendo formado, alguma imperfeição ali, alguma imperfeição da matéria que durante o processo causa o aborto. Então, utilidade? Não, não vamos falar sobre utilidade, vamos falar sobre a causa. Utilidade nula. A causa é a imperfeição da matéria. Bom, mas daí, diante dessa situação, Kardec continua a querer estudar essa questão da utilidade. E olha só como que ele coloca a questão 347, né? Já que ali não foi isso abordado. Aí ele vai perguntar a utilidade para o espírito, sempre para o espírito, né? Porque a gente está estudando o mundo dos espíritos, é esse o tema, né, dessa parte do livro dos espíritos. A gente está estudando o mundo dos espíritos, a gente está estudando a vida dos espíritos, estamos estudando agora a volta dos espíritos ao plano material, né? Então, qual a utilidade para o espírito de enfrentar essa situação e de estar ligado a um corpo, né? Que utilidade encontrará um espírito em um corpo que morre poucos dias depois de ter nascido? Se aqui, na 346, o aborto não tem uma utilidade específica, existe alguma utilidade para quando a, aquele corpo chega a nascer e, portanto, já tem um espírito ligado a ele? Olha só a resposta. O ser não tem então consciência plena da sua existência.
Aqui a gente já tem um princípio geral, uma orientação para as perguntas que virão daqui a pouquinho, na sequência, sobre as faculdades dos espíritos durante esse processo, né? Bom, ele não tem consciência. Assim, a importante da morte é quase nenhuma, né? Alguma coisa tem, alguma importância tem. Conforme já dissemos, e a gente já viu isso em estudos anteriores, inclusive, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, olha só, a questão 347 mostra que, e nos faz refletir, né, sobre algo que está aqui nas entrelinhas. Quando um espírito reencarna, habita um corpo, promove toda essa parte da ligação que ele precisa fazer com esse corpo. Chega a nascer, passa só alguns dias na matéria e depois desencarna novamente. Para ele, essa experiência pode servir de alguma coisa. Para o espírito pode servir, né? De pouca coisa, talvez, porque a vida na matéria foi muito pequenininha. Sim, de pouca coisa no que diz respeito à vida material em si. Mas pode ser uma experiência que ele aproveite de alguma forma em suas reflexões futuras, recobrando a sua memória, recobrando tudo aquilo que ele precisa, né? Porque houve uma relação, ainda que muito pequena, com aqueles pais, houve essa experiência da ligação com o corpo, enfim, houve um processo, houve uma experiência que ele poderá se lembrar no futuro. Então, alguma serventia para ele vai ter. Mas a prova mesmo de uma morte prematura como essa é para os pais. Então, isso expande um pouco a nossa visão, expande um pouco a nossa consciência no seguinte sentido: nenhuma encarnação é encarnação de uma pessoa só. O que eu estou querendo dizer é que, obviamente, é só um espírito que encarna, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que existem pessoas envolvidas naquele processo da encarnação. Encarna meu filho, encarna minha filha. Então isso modifica a vida daquele espírito, mas modifica a vida minha também. Minha vida, eu que sou o pai, aquelas que são as mães, aqueles que são os padrinhos, aqueles que convivem com as pessoas que recebem dentro do seu lar aquele espírito que está reencarnando. Então, sempre que a gente olha para esses quadros e para esses princípios gerais aqui do Livro dos Espíritos, a gente precisa lembrar que diante de uma encarnação, existem várias pessoas, vários outros espíritos envolvidos, que há um processo para que ocorra uma encarnação. A gente viu no estudo anterior que aqueles espíritos que estão envolvidos na fraternidade, no bem, nos laços de amizade, existem outros que o acompanham durante o processo de encarnação. A gente viu isso no estudo passado, né? Vejam, estão envolvidos naquele processo de reencarnação. Vão acompanhá-lo, talvez, durante a vida toda aqui na Terra. Estão envolvidos com aquela vida, com aquele ser que estará na matéria. Então é importantíssima essa reflexão para a gente. Lembrar que existem contextos amplos, né, para que se realizem as encarnações. E isso, para nós, é a nossa vida aqui em sociedade na Terra, né? É a vida em que somos influenciados uns pelos outros e que precisamos conviver. Bom, vamos seguindo aqui o nosso estudo, né? 348 agora. O espírito sabe com antecedência, previamente, que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver. Então, bom, olha só, se ele sabe, né, e para ele tem pouca utilidade, a pergunta seguinte seria: bom, por que ele se sujeita a isso? Então, olha só como vem a resposta. Ele sabe algumas vezes, mas nessa circunstância, mas se, né, nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Então, olha só, nem sempre ele sabe, mas algumas vezes sabe. E se sabe e escolheu aquele corpo justamente porque sabe que o corpo não vai viver, ele já
está fugindo à prova que ele tem ali à sua frente. Bom, voltando à nossa questão, né? O espírito sabe, sim, algumas vezes, e ainda assim escolhe. Por que se sujeita? Olha só, de novo, vamos abrir o nosso leque, né? Voltar ao que dissemos sobre a questão 347. Muitas vezes ele pode se sujeitar a isso por amor, por saber que aqueles que seriam os pais, que serão os pais, ainda que por pouco tempo, necessitam dessa presença momentânea, necessitam dessa experiência. Faz, às vezes, por amor, por um resgate, talvez, que tenha que fazer com aqueles espíritos. Enfim, por aquilo que melhor atende ao seu interesse naquele instante. Por isso que ele se sujeita. 349 ainda falando sobre o tema, né? Encarnações que falham. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre, né? Então, nem sempre vem outra oportunidade assim imediatamente. E a palavra é imediatamente, né? Vai ser suprida em outro momento, mas nem sempre imediatamente. Face mister, é necessário, né, dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a encarnação imediata corresponda exatamente àquela que já estava programada anteriormente, né? Então, é bom a gente pensar que, como nem sempre se dá uma encarnação logo na sequência daquela que falhou, essa questão que foi colocada aqui atrás da fuga se torna uma questão ainda mais séria, né? Ainda mais pungente ali para o espírito que escolhe justamente porque não quer reencarnar, né? Mas, como a gente viu aqui, se há correspondência entre os objetivos, a utilidade, o modo de vida, o tipo de corpo, aí então pode acontecer dele reencarnar logo na sequência. Bom, aqui a gente ainda pode pensar que pode ser, meus amigos, por que que não acontece sempre imediatamente, né? Ainda. Pensando mais um pouquinho na 349. Porque pode ser que aquele espírito tenha justamente como uma das necessidades da sua encarnação ser filho justamente daqueles pais. É necessário que ele se una àqueles dois espíritos que serão seus pais, para que ele desenvolva as suas tarefas, para que ele cumpra com aquilo que é necessário na encarnação. Então, espera mais um pouco, né? Como vimos, nada é perdido, nada é inútil. E aqui a gente pode pensar que existe um consolo para os pais que passam por essa situação do aborto espontâneo, né? Pensando, poxa, perdi meu filho, não chegou a viver. Então calma, calma, porque aquele espírito que estava designado para aquele corpo, se for mesmo o espírito que precisava viver no seio daquela família, ele terá nova oportunidade, vai acontecer num outro momento. Então, muita calma, né? Porque, com todo respeito à formação corpórea, o que se perdeu naquela criança foi o corpo. O espírito que habitaria aquele corpo, que chegou a habitar aquele corpo que nasceu, ele continua sendo um espírito imortal, continua tendo os laços com aqueles pais. Então, se for da necessidade, né? Se for da providência divina, da necessidade daquele espírito de voltar no seio daquela família, ele retornará em breve. A gente já explorou um pouquinho aqui em nossos estudos essa questão, né, das mortes prematuras. Já falamos um pouquinho sobre isso. E é de grande consolo para os pais o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando passam por essa circunstância. Procurem no capítulo 5 o item mortes prematuras, e aí toda a argumentação que a gente, inclusive, já explorou aqui de passagem, mas já exploramos, né? E aqui mais um elemento para a gente pensar. Quando realmente o espírito precisa encarnar ali, ele volta a ter a oportunidade, né? Um pouquinho mais tarde, um pouquinho depois, mas volta a ter a oportunidade. Bom, para a gente fechar com
com esse bloco de perguntas aqui que estão tratando sobre as encarnações que não dão certo, a gente vai à questão de número 350, porque aqui Kardec muda assim um pouquinho o tema, ele muda um pouquinho o rumo da prosa, né? Como a gente costuma dizer. No entanto, é uma questão que tem uma ligação ali com tudo isso que vinha sendo discutido, né? Porque ele faz uma pausa, pensa um pouquinho, né? E pergunta: uma vez unido ao corpo da criança e quando já não é mais possível voltar atrás, acontece do espírito deplorar, lamentar, né? A escolha que fez? Olha só, tu estava falando até agora das encarnações, das uniões entre alma e corpo que não deram certo. E aqui, por um instante, Kardec faz uma pausa, né? Respira fundo e pensa assim: e como deu certo? Porque agora há pouco a gente já viu, né, que o espírito pode se arrepender e não querer mais, e interromper a, aquela gestação. Inclusive, olha só, né? As mães que se culpam muitas vezes por abortos que são espontâneos, naturais, muita atenção, né, ao que a gente estudou aqui agora há pouco, porque muitas vezes pode ser o espírito recuando diante da prova. E a mãe, que está ali envolta naquele processo da gestação, não precisa guardar complexos de culpa, né? De remorso, se não provocou o aborto, se não provocou de forma voluntária o aborto, né? Se não quis o aborto. Tá claro que fica aquele sentimento do luto que precisa ser tratado, esse sentimento do luto que é, sim, envolto, precisa ser envolto em acolhimento, a gente precisa acolher o nosso luto, precisa ser envolto em compreensão, em amor, mas com o entendimento também das coisas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas, né? Então, quando chega esse momento do espírito reencarnar e ele não vem, por circunstâncias naturais, paciência, calma, fé, esperança, sabedoria, estudo, né, que nos ajudam com tudo isso, para que a gente possa vencer esses momentos. Bom, então, tendo trabalhado com todas essas possibilidades, né, de que a gestação às vezes é interrompida sim por uma falha da matéria, por uma falha orgânica, é, é, seja uma falha orgânica, seja esse arrependimento do espírito, tendo trabalhado já com essas causas para os abortos espontâneos, Kardec parou, pensou um momento e falou assim: bom, o espírito pode recuar algumas vezes, pode escolher propositadamente corpos que ele sabe que não vão vingar, que não vão viver, e depois que ele já reencarnou, ele pode se arrepender, e depois que já está no corpo da criança. E olha como que os espíritos respondem a essa pergunta de Kardec, porque a resposta para nós é muito significativa. Eles dizem o seguinte: Kardec, você está perguntando para a gente se, como homem, ele se queixa da vida que tem? É isso que você está perguntando? Né? O espírito pode lamentar a escolha que fez e desejar voltar atrás depois de consumada a união com alma e corpo? Foi isso que Kardec perguntou. E a resposta traz, em primeiro lugar, outra pergunta. Professor Kardec, o senhor está perguntando para a gente se, como homem, aquele espírito se queixa da vida que tem? Se ele deseja que fosse de outro jeito a sua vida? Ah, sim. Né? Como espírito ligado ao corpo, a gente reclama da nossa existência? Mas é óbvio, né? Muitas vezes a gente se vê preso nesse tipo de sentimento, né? E de pensamento. Eu queria que a minha vida fosse diferente, eu não queria que fosse assim. Para algumas pessoas, em alguns aspectos, só queria que minha vida fosse diferente em tal situação, né? Em tal aspecto. Para outros, isso é um tanto mais vivo ali na sua mente, né? Queria que a vida fosse completamente diferente. Então, né, Kardec, se você está perguntando para a gente, né, para os espíritos superiores, se o homem se queixa e se arrepende de ter escolhido a vida que ele escolheu, sim, se arrepende. Se arrepende da escolha que fez, não, não. Disso não. Não, porque ele não sabe ter sido escolha sua durante a vida. A gente tem a lei do esquecimento, né? A gente não lembra que a gente escolheu essa existência. Então a gente não pode lamentar algo que a gente não sabe que escolheu.
É uma resposta assim, um tanto quanto óbvia, né? Apesar de profunda. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Então ele não reclama daquilo que ele não lembra, que ele não tem consciência que escolheu. Pode, entretanto, achar pesada demais aquela prova, aquela carga, né? Considerá-la superior às suas forças. E olha a que isso leva, né? Última frase aqui é quando isso acontece que recorre ao suicídio. Quando ele acha que as circunstâncias da vida estão para além de suas forças, o espírito muitas vezes aborta a sua missão terrena, às vezes estando na juventude, às vezes estando já na fase adulta. Então, é aquele momento em que o espírito escolhe retornar ao plano espiritual, comete o suicídio. A gente sabe que é uma escolha nem um pouco indicada pela doutrina espírita, é uma escolha muito bem trabalhada dentro das obras básicas, é uma escolha que envolve, depois, para o espírito que escolhe isso, consequências sérias e, às vezes, muito dolorosas para a sequência da sua vida. Então, da mesma forma como eu disse aos pais, repito, aqueles que passam por grandes provas nesse momento, né? Leitura do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos é uma frase de Jesus no Sermão da Montanha. Felizes os que sofrem. A essa frase acrescentou Kardec, de modo pontual. Felizes sim os que sofrem, mas não todos os que sofrem. Felizes os que sofrem e que compreendem a utilidade, o objetivo daquele sofrimento. Porque esses trabalham em si a esperança, a fé e a caridade. E então enfrentam aquele sofrimento e vencem. E com isso ganham experiência, ganham progresso, ganham fortalecimento espiritual. Então, firmes e fortes com a ajuda do plano espiritual, com fortalecimento moral, para a gente vencer as nossas dificuldades aqui, sem queixumes de preferência, né? Sem nos queixarmos, lembrando de que nossas provas foram escolhidas por nós mesmos e que precisamos lidar com elas. Bem, princípios gerais dessa parte aqui de forma muito rápida, né? Das questões que foram até a questão 350 aqui. Depois de vermos as circunstâncias iniciais primeiras, né, da ligação de alma e corpo, a gente viu aqui até a questão 350 que nada acontece ao espírito quando é interrompida a gestação. Que como causa desse interrompimento pode ser uma falha da matéria, uma falha orgânica, pode ser também um recuo do espírito. Sempre a morte prematura da criança é uma prova para os pais. E a gente viu também como princípio aqui que nem sempre o espírito recebe um novo corpo imediatamente para reencarnar. E que muitas vezes, na questão 350, muitas vezes nos queixamos daquilo que aconteceu conosco, né, na nossa vida, mas esquecemos por lei de Deus, inclusive, que foi escolha nossa, o gênero, o tipo de vida que a gente está vivendo aqui na Terra. Vamos lá, rapidamente agora para uma outra temática que está aqui nas questões 351 e 352, que é a seguinte: como ficam as faculdades do espírito? Nós sentimos, nós pensamos, nós nos expressamos, nos comunicamos, nós temos memória. Como ficam essas faculdades do espírito nesse intervalo entre a concepção e o nascimento, né? Da fecundação até o nascimento? Como ficam as faculdades? O espírito goza de todas as suas faculdades nesse intervalo? Ele está consciente e atuante? Resposta: mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase. Lembramos, né, que é um processo de ligação. Então, no início do processo, ele está mais consciente, o espírito. Conforme o processo anda, ele vai ficando menos consciente. É isso que essa resposta explica para a gente. Conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. Ainda não está encarnado nessa fase.
apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação. Isso diz para ele que começou a chegar o momento de reencarnar. Lembra, né? No estudo anterior, a gente viu que o espírito pressente o momento da reencarnação. E aí, então, a gente está vendo aqui o processo, né? Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento, que era o que a gente dizia. Conforme vai o feto crescendo, vai se desenvolvendo, ele vai se ligando cada vez mais. Seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. Então, ele tem ali uma certa consciência, né? Um certo torpor, uma certa perturbação. Quando vai chegando a hora do nascimento, quanto mais perto, as suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado. Então, essa lembrança depois ele vai retomar no estado de espírito, né? Como a gente já viu. Então, é assim que as faculdades vão adormecendo, né? Vão ficando inativas até o momento do nascimento, e dali para frente o que acontece? Olha o que pergunta Kardec. Imediatamente ao nascer, o espírito recobra plenitude de suas faculdades? Não. Novamente a gente tem um processo gradual, elas se desenvolvem com os órgãos. Só voltamos a raciocinar de forma mais ativa quando o corpo já deixou de ser um corpo muito infantil, né? O raciocínio vai ganhando espaço, por exemplo, para falar de uma faculdade, né? Olha lá, o espírito está numa nova existência, é preciso que aprenda a servir-se dos instrumentos que dispõe, ou seja, do seu corpo. Ele aprende de novo a caminhar, a se movimentar, tudo mais, né? As ideias voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta. Aqui as comparações com o sono, né? É assim que as nossas faculdades ficam durante a gestação. Então, dois pontos aqui dessas duas questões. Primeiro, durante a gestação, o espírito está em estado de perturbação que cresce, que aumenta até o nascimento. Segundo ponto, as faculdades retornam pouco a pouco com o desenvolver dos órgãos. Bom, vamos passar agora para as questões que vão de número 353 até o final, porque Kardec retrocede um pouquinho agora e volta a falar da vida intrauterina, porque esse é o tema, né? A união da alma e do corpo. E ainda tem muito mais coisa para ser trabalhada aqui, e a gente vai, agora, nessas últimas questões, trabalhar as situações que Kardec põe aqui para o nosso conhecimento. Vamos lá. Último bloquinho, portanto, de questões que a gente vai estudar, né? Vamos relembrar rapidamente? A gente estudou as primeiras informações da união da alma e corpo, como ela é, se ela é irreversível logo no começo. Estudamos as encarnações que falham de modo natural. Vimos como estão as faculdades do espírito durante o processo da gestação. Agora a gente vai ver a questão da vida intrauterina e o aborto provocado agora, né? A questão das vidas que são ceifadas antes do nascimento, não agora por problemas com a matéria, por situações orgânicas, nem por escolha do espírito, mas por escolha daqueles que deveriam receber o espírito que está encarnando. Vamos lá. Questão 353. Bom, a gente acabou de ver, né? A união da alma e do corpo não é completa até o nascimento. Então, Kardec pergunta: não sendo completa essa união, não estando definitivamente, consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Olha a pergunta, né? Kardec explorando um pouquinho mais o processo ainda. O espírito está, de certo modo, fora daquele corpo que está sendo formado. De certo modo, fora. O feto não tem alma propriamente falando. Acha-se, entretanto, ligado à alma que haverá de possuir. E aqui eu faço uma referência, nunca é demais lembrarmos o capítulo 11, item 18 do livro A Gênese. Ali a gente tem a seguinte explicação. Quando o espírito está encarnando,
Quando o corpo está em vias de formação, quando o espírito está se ligando a ele, existe um laço fluídico que é uma expansão do seu perispírito. A gente sabe, né, que o perispírito é um corpo fluídico. Então é como se uma extensão desse corpo fluídico, né, um laço, uma parte desse corpo fluídico se expandisse e se ligasse àquele feto, tocando mesmo a matéria, ligado a essa matéria por aquilo que Kardec chama aqui de uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, à medida que esse germen, né, que esse óvulo, que esse novo ser se desenvolve, esse laço se encurta. É como se um fio saísse do perispírito e o ligasse no momento da concepção àquele novo ser que está sendo criado. E à medida que aquele ser cresce, esse fio diminui. O laço vai prendendo mais. E aí, sob a influência do princípio vital e material daquele corpo que está se formando, o perispírito, né, que possui certas propriedades da matéria, estou lendo aqui o item 18, meus amigos. O perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germen como uma planta na terra. Então veja só que é uma ligação íntima e profunda, que se dá passo a passo. Propriamente falando, o feto ainda não tem uma alma, mas já tem um espírito que está se ligando cada vez mais a ele de forma íntima, intimamente, né? Isso é importantíssimo para nós que somos espíritas. É de vital importância para o nosso entendimento a respeito dos temas que virão na sequência, que são temas complicados, né? Principalmente quando se fala em aborto. Então, 354, como se explica a vida intrauterina, como a vida de um vegetal. Como a gente caracteriza essa vida do feto lá, então? Se ele não tem propriamente uma alma, o espírito está só se ligando a ele por enquanto, é uma vida, né? É a vida da planta que vegeta. Já a vida da criança é a vida do animal, ela é guiada mais por instinto. O homem tem a vida vegetal e a animal. A gente vai desenvolver esse tema futuramente, né? Mas já vale perceber aqui que a gente tem algo da vida vegetal em nós. Nós temos no nosso corpo funções que não são controladas por nós, na maior parte do tempo. Respiração, os batimentos cardíacos, os movimentos digestivos e assim por diante, né? É algo que está ali na planta, nos seus movimentos mecânicos, puramente mecânicos, né? A vida do animal é caracterizada pelo instinto. Opa, perdão, acabei tirando um pouquinho aqui, né? Do nosso, do nosso, da nossa questão. Voltando aqui para 354. Então, pelo seu nascimento, se completa com a vida espiritual. O homem se completa na vida espiritual. Então, o homem tem um pouco de cada coisa em si. Mas ali na vida intrauterina é a vida de uma planta. Né? Pode-se comparar a isso para o nosso entendimento, porque, como vimos e insistimos, já temos um ser moral de bom desenvolvimento, né? Já está no mundo de provas e expiações, precisando encarnar ali. Então, vida vegetal, vegetativa, vida animal, instintiva, vida do homem, vida moral, né? O que nos caracteriza como homens. Continua Kardec. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio da mãe não são vitais. E por que isso ocorre? Com que finalidade? Né? Crianças que se sabe de antecedência que não vão vingar, né? Que não vão viver. Existe isso? Frequentemente isso se dá. Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar o lugar entre os vivos. Então, olha só, prova para os dois, como a gente já desenvolveu agora há pouco, né? O espírito vai passar por essa experiência e pode ser para ele uma prova. Sigamos em frente, princípios, né, que a gente está vendo aqui. 356. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Deus permite a criação de corpos sem um espírito designado
para usar aquele corpo? Algumas vezes, sim. Existiram, sim, corpos para os quais nenhum espírito estava designado, só por causa dos pais. Novamente, né? Prova para os pais, como a gente já viu e desenvolveu anteriormente. 356A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Pode nascer? Pode, mas não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Sim, porque senão não seria um ser humano, né? Um ser humano é caracterizado para nós espíritas, o que é o homem, um espírito mortal vivendo em um corpo carnal. Forçosamente a criança nasceu e viveu, tem um espírito com ela. Tem um espírito habitando aquele corpo. 357, vamos lá. Que consequências tem para o espírito o aborto? E aqui não se fala mais. Introduz o tema do aborto de um modo geral, mas está introduzindo já a ideia do aborto provocado, como a gente vai ver. Olha lá. É uma existência nulificada e que ele terá que recomeçar. Essa é a consequência para o espírito. Uma tarefa que ele precisa recomeçar. Para o espírito, a consequência é ela. Agora vejamos que Kardec coloca o tema já do aborto provocado e não do aborto natural, né? Ele passa rapidamente da 357 para 358, agora falando mais especificamente diretamente do aborto provocado. Ele é crime. Provocar o aborto é crime em qualquer período da gestação. Vejam, né, que estamos falando das leis divinas, das leis de Deus, e que aqui a palavra para o aborto é crime. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. A lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede o espírito, né, de passar pelas provas que ele teria que passar como instrumento do seu progresso, e impede de usar aquele corpo que é instrumento que estava se formando. Aqui eu vou dar uma paradinha para a gente fazer algumas considerações. O nosso tema aqui do estudo não é o aborto, mas é um tema, a gente sabe que é um tema muito delicado, que existem diversos pontos em que se toca o tema do aborto, que existem diversos argumentos a favor, inclusive, de legalização do aborto, mas a gente pode dizer, assim, com bastante tranquilidade, que a doutrina espírita não aprova nem o aborto, muito menos a sua legalização, porque a gente está aprendendo aqui desde o começo desse item que uma vez que o espermatozoide se juntou ao óvulo, já existe vida. E já existe um espírito imortal que está ligado a ele com uma programação, seja ela curta ou longa, não importa, diante daquele ser que está sendo formado. Já existe vida. Eu lembro que aqui essa questão diz que há crime sempre que a gente transgride a lei de Deus. Então, não estamos aqui querendo ser preconceituosos ou rotular ninguém. Porque, diante da lei de Deus, quem é que não transgride a lei de Deus? Aqui no planeta Terra, ninguém está isento disso. Só um espírito perfeito habitou esse planeta até hoje: Jesus. Todos os outros transgrediram. Portanto, quando se fala em crime, estamos falando a respeito de todos nós. Crimes de maior ou menor intensidade, obviamente, mas todos nós estamos dentro desse conjunto de espíritos que ainda cometem crimes diante da lei de Deus. A gente transgride a lei, a gente deixa de agir de forma moralmente correta, de agir no bem, e vale lembrar que lá nas leis morais a gente vai aprender que o bem é tudo aquilo que está em concordância com a lei de Deus e o mal aquilo que não está em concordância. Então, pensemos por um instante, se Deus permitiu que fosse criado um corpo que vai abrigar um espírito, que esse espírito vai nascer e vai... Bom, se Deus permitiu todo esse planejamento, não pode ser por vontade nossa que esse planejamento vai ser abortado. Assim como, se Deus permitiu que reencarnássemos e que passássemos por uma existência
e permitiu que tivéssemos aflições durante essa existência, não é por nossa vontade que a gente termina com essa existência provocando suicídio. Então vejam que em poucas questões do livro dos Espíritos, a gente tem uma fundamentação para nós espíritas diante da vontade de Deus, para não exterminarmos a vida em momento algum. Não tiramos a vida. Entendemos que há uma vida naquele feto que está se desenvolvendo, né? Não vamos impedir a chance dele de provar-se, de progredir. Não vamos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Ainda coloco a questão 880 do Livro dos Espíritos para a gente pensar. Kardec pergunta qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Não está falando de direitos civis, né? Direitos naturais. A resposta vem da seguinte forma: o primeiro dos direitos naturais do homem é o direito de viver. Então a gente não pode colocar argumentos que nos levem a ceifar uma vida. Esse é o básico que o Livro dos Espíritos nos ensina e é aquilo para o qual a nossa mente deve se voltar, né? Quando a gente está diante desse tema. Que é um tema, repito, delicado, cheio de circunstâncias, que muita gente coloca como, como um tema difícil de ser entendido e, e como eu disse, né, assim com vários argumentos para tentar justificar essa questão do aborto. Então, muito cuidado, né? Um pouco mais de estudo da doutrina espírita nesse momento. Joana de Ângeles tem um texto, perdão, sobre o aborto, no qual ela escreve o seguinte: por mais que se busquem argumentos em vãs tentativas para justificar-se o aborto, todos eles não escondem os estados mórbidos da personalidade humana, a revolta, a vingança, o campo aberto para as licenças morais, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. Então, reflitamos um pouco sobre essas palavras de Joana de Ângeles, né? Todos os argumentos em favor do aborto, eles, eles mostram essa tendência do ser humano em ceder à sua mágoa, ao seu ódio, às suas más inclinações. Aprendemos, né, que devemos viver uma outra vida. E faço agora uma referência à fala de Luciano Alencar da Cunha. Ele foi representante da FEB no Superior Tribunal Federal no ano de 2018, falando justamente sobre o tema da legalização do aborto, defendendo a posição da FEB, né, e dos espíritas como contrários à legalização do aborto. Ele lembrou de algumas coisas muito importantes para a gente. Ele lembrou que a doutrina espírita nos ensina que amor e educação são a resolução para todos os problemas humanos, não o extermínio da vida. Lembrou que já existe proteção jurídica, ele falou em termos jurídicos. Não usou depois disso mais o espiritismo, quase, né? Quase não usou em sua fala o espiritismo mais depois desse argumento para falar sobre a não legalização do aborto. Falou que juridicamente a vida humana tem proteção. Citou artigos que falam sobre a inviolabilidade do direito da vida. Disse que desde a concepção o nascituro tem direitos. Isso é coisa da lei humana aqui no Brasil. Percebam, né? Já está na nossa Constituição. Disse mais, disse que a nossa Constituição protege a fauna e a flora, inclusive os ovos dos peixes na Piracema são protegidos pela nossa lei. Ovos de outros animais. Por que então o zigoto humano não vai ser protegido? Olha que argumento fantástico, né? O ser humano já é capaz de perceber que é preciso dar o direito de nascer. Bom, uma outra circunstância, talvez última desse nosso comentário, o espírito que é abortado tem ali, como a gente viu, né, uma prova. E a prova para ele consiste em saber perdoar os pais, os médicos, aqueles que provocaram o aborto. Mas acontece o seguinte, meus irmãos, nem sempre ele consegue. E esse aborto pode ser motivo de, além da dor emocional, mental da mãe, das pessoas que provocaram o aborto, pode ser motivo ainda de uma má influência espiritual desse espírito que queira se vingar, porque foi abortado, né? Porque não teve chance de seguir a sua vida.
É uma verdade que a gente precisa conviver e que a gente precisa pensar, refletir, né? Existem consequências, portanto, físicas, psicológicas, emocionais, espirituais para todos os envolvidos. Fica a dica de algumas leituras. Livro Ação e Reação, de André Luiz. Silas fala sobre a recuperação de mães que abortaram por escolha própria. Uma outra obra, O que dizem os espíritos sobre o aborto. Outra obra, Lições de Sabedoria. Outra obra, Entender e Conversando. Tem uma parte da obra que fala sobre a legalização do aborto, dando para a gente diretrizes espíritas sobre esse tema. Para a gente pensar, se instruir e tomar boas decisões na nossa existência, né? Vamos encerrar o nosso estudo. Duas últimas questões ainda dentro dessa temática. Vamos lá. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a criança para salvar a mãe? É preferível se sacrifique o ser que ainda não existe. Esse é o único caso em que a doutrina espírita admite o aborto. No caso em que a vida da mãe corra risco e que ela precise ser salva através do aborto. Então vejam que esse é o único caso em que a doutrina espírita admite possibilidade do aborto. Questão 360 do aborto, insisto sempre, né? Do aborto provocado, não do aborto natural. 360. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Ou seja, né, teve o aborto natural ali. É preciso ter considerações, respeito para com esse feto? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Portanto, a resposta é sim. A gente deve ter certos cuidados para com aquele feto, né? E é racional fazer isso porque a gente está respeitando a obra de Deus. Por que não respeitar as obras da criação, uma vez, uma vez que se não completaram, é que assim quis o Criador? Tudo ocorre segundo seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar desses desígnios. Então a gente tem por princípio esse respeito às obras de Deus sempre, mesmo que seja a vida de uma criança que não vingou, né? De uma criança que não viveu por longo tempo. Sim, desde a criança até o feto, respeito. Respeito, consideração. Isso mostra na gente o amor que a gente é capaz de ter em relação às coisas divinas, às coisas de Deus. Meus amigos, fechando o nosso estudo, vamos relembrar, né, os princípios que a gente viu nessa última passagem. O feto já tem vida vegetativa e um espírito ligado a ele desde o início. Outro princípio, segundo, há corpos que de fato não vão vingar, mas isso é uma prova para os envolvidos. Todos os envolvidos, para o espírito e para os pais. Princípios que já nos dão a ideia de que não temos o direito de abortar uma vida, né? De abortar uma gestação. A duração dessa vida, dessa encarnação, está nas mãos de Deus, não na nossa. Terceiro, há corpos que não foram destinados a espíritos, mas aí a prova é para os pais. Toda criança que vive é um espírito encarnado. Quinto, aborto para o espírito significa necessidade de espera pela nova oportunidade. Sexto princípio, provocar aborto é crime diante das leis de Deus. Sétimo princípio que a gente leu aqui. O único caso permitido de aborto provocado é o caso no qual a gestação coloca em risco a vida da mãe. E último princípio, e oitavo, a consideração ao feto que não nasceu é louvável, é prova de amor à criação divina. Eu fecho o nosso estudo de hoje com uma história contada por Nazareno Feitosa em uma de suas palestras. Ele diz que o amigo Alberto Almeida, certa vez, aconselhou uma senhora que foi violentada sexualmente e que engravidou nesse gesto brutal. Alberto Almeida
aconselho essa senhora a manter a criança, a não fazer o aborto. O tempo passou, a criança nasceu, e depois de anos de convivência entre essa mãe e o filho, certa vez ela procurou pelo irmão Alberto Almeida e disse a ele: Alberto, todas as noites oro por você. Peço a Deus para que o proteja, porque foi você quem não me fez desistir do aborto. Pois agora eu já estou numa idade um pouco mais avançada e meu filho é minha única companhia. Fiquei sozinha. Agora ele se formou e me sustenta. Ele é minha vida. Ele é minha alegria. O agradecimento de uma mãe bem orientada que não abortou. Né? Nossa missão aqui na Terra, a missão de todos nós, é procurar soluções não violentas para a nossa existência. É procurar soluções no amor, na justiça, na caridade, na fraternidade, no perdão, na indulgência, por mais difícil que seja a prova que vivamos. Para todos os problemas da nossa existência, para o nosso progresso moral, pela melhor experiência de viver, sempre o bem, sempre o amor. Lembremos, quanto maior a dificuldade de amar, maior o nosso mérito, se assim o conseguirmos, se assim conseguirmos agir. Queridos amigos e amigas, muito obrigado pela companhia no estudo de hoje. Espero que tenha sido útil, que tenha sido agradável. E, como sempre, faço votos de que Deus abençoe a nossa semana e deixo o convite para o nosso próximo estudo a respeito de O Livro dos Espíritos. Até logo mais.